gente pode começar? Tá bom? Daniel, Joselder, vamos lá? Vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Obrigada, né, pela presença de todos vocês, em especial do professor Daniel, que aceitou o nosso convite. Obrigada, professor Joselder, por sempre, né, estar aqui conosco, sempre nos apoiando aí dessa forma. A aula vai ser conduzida pelo professor Daniel e vai ser uma aula bastante informal, tá? Com espaço para participação de todos vocês no nosso bate-papo. Então, entrego a palavra para o professor Joselder e depois para o professor Daniel. Sempre uma honra receber o professor Daniel nesse MBA em Direito Tributário de CEDIM, em parceria com a ABRADT, né, e também com a professora Lília, que sempre traz profundas reflexões, sempre pautada na questão científica, jurídica, num debate tão importante que é o debate dos princípios, e ainda um princípio que é estrutural, que é o princípio da não cumulatividade. Professor Daniel, cumprimento também a todos que nos prestigiam no canal do YouTube da ABRADT, do CEDIM, cumprimento todos os alunos e também esses agradecimentos extensivos também ao professor Walter Lobato, coordenador junto comigo, que é a professora Lídia, nessa parceria muito frutífera da ABRADT com o CEDIM. Então, professor Daniel Dix, os nossos sinceros agradecimentos pela sua disponibilidade, compartilhar o seu vasto conhecimento, o senhor que esteve, né, na Price, com uma trajetória profissional brilhante, agora na advocacia, autor de vários livros, um ferrenho autor no Jota, inclusive trazendo uma publicação recente com o tema da sua aula de hoje. Então, sentimos muito honrados com a sua presença, com a sua disponibilidade. E passo agora a palavra à professora Lília para fazer aí a inserção do professor Daniel Dix, que vai nos abrilhantar com essa aula de hoje. A apresentação já foi mais do que bem feita, né, pelo Joselder. Então, para a gente não tomar mais o tempo de vocês aqui, é só mais uma vez agradecer a participação de cada um e eu passo a palavra para o professor Daniel. Obrigada, professor. Bom, gente, eu que inicialmente gostaria de agradecer o convite do Joselder, da Lilian, a quem eu não conheço pessoalmente, mas tenho certeza que não faltará oportunidades, né? Queria também cumprimentar o meu amigo Walter Lobato, presidente da ABRADT, não está aqui presente, mas é sempre um prazer poder contribuir com ele, com a ABRADT. O Joselder é um amigo e colega que eu conheci aí em BH. Ele compartilha comigo da diretoria da BDF, então quando ele fala essas palavras aí bonitas a meu respeito, eu fico até um pouco assim com o pé atrás, né, Joselder? Não é tanto assim, não, tá? E é um prazer estar aqui com vocês e quero deixar vocês bastante à vontade, todos vocês bastante à vontade, no seguinte sentido, tá? O que eu combinei com o Joselder e com a professora Lília, tá? Quando eles me chamaram e me convidaram para fazer essa aula, o que eu, no momento seguinte, eu de bom grado aceitei, né? É sempre um prazer contribuir aí com vocês, e eles me chamaram, acho que na quarta-feira passada, na quinta-feira, e na sexta-feira eu tive um problema, uma questão pessoal, né, que me impediu de trazer aí, de fazer uma aula como mando figurino, né, fazendo uns slides e projetando aqui para vocês. E o que eu comentei com o Joselder e a Lilian foram extremamente receptivos comigo, é que eu iria fazer uma exposição abordando todo o conteúdo programático que foi proposto. Vocês fiquem extremamente à vontade, todos vocês, Lilian, Joselder e demais, no decorrer da minha fala, da minha apresentação, eventualmente fazer alguma pontuação, algum questionamento, tá?
E aqui a aula vai ser em tom mais informal, vai ser um bate-papo expositivo, né? Sem que isso, contudo, não traga a riqueza de detalhes que vocês e a turma merecem, né? Que vai ser enriquecido mesmo pelo próprio debate. E o tema que me foi, e aí entrando propriamente no tema que me foi colocado, né, o tema que me foi colocado é princípios constitucionais que regem a tributação sobre o consumo, tributação indireta, não cumulatividade, tributos diretos e indiretos, distinção e críticas, e tributação indireta e o artigo 166 do CTN. E aí, mais uma vez, eu agradeço a lembrança do meu nome, tanto pelo José Helder, quanto pela Lilian, quanto pelo próprio Walter, porque eu tenho aí basicamente 24 anos de carreira na área tributária e boa parte deles relacionadas à tributação indireta, né? Principalmente ao ICMS, ao IPI e ao ISS. E a gente começa aqui, o que seria o tributo, né? O conceito de tributação sobre o consumo, né? Tributação sobre o consumo, ela é a tributação específica numa relação ordinária de prestação de serviço ou de venda ou produção de bens. Tá? Então, esse é o conceito básico da tributação sobre o consumo. E em relação aos princípios gerais e constitucionais que norteiam a tributação do consumo, mas não só a tributação do consumo, mas a tributação em geral, né? Eu começo falando aqui do princípio da legalidade. O princípio da legalidade é um princípio extremamente importante que traz uma segurança jurídica para o contribuinte, né? E significa dizer que eu só posso taxar, eu só posso exigir uma determinada espécie tributária desde que haja uma lei anterior que o estabeleça, né? Esse é o princípio da legalidade. Então, no que se refere ao princípio da legalidade, feito aí a tributação sobre o consumo, o que a gente tem? Né? Especificamente em relação ao ICMS e ao ISS, que são dois tributos incidentes sobre o consumo, ICMS é um tributo de competência estadual e o ISS de competência municipal e distrital. O que a gente vê hoje no Brasil, e o José Helder e a Lilian podem aqui corroborar o que eu vou falar. Há, nos estados da federação, o que se vê é o descumprimento muito claro, muitas vezes, desse princípio da legalidade. A gente vê estados legislando, né? Não legislando em sentido formal, na lei formal em sentido estrito, mas legislando através de decretos, através de resoluções, através de portaria, né? Majorando alíquotas, exigindo tributos e, às vezes, determinando, inclusive, fatos geradores através de atos administrativos do Executivo que não passaram por um processo legislativo formal, né? E aqui eu trago como exemplo para vocês, né, um comentário sobre o recurso extraordinário 593.849, que é o tema 201, julgado no Supremo Tribunal Federal, que está hoje em discussão aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que tem a ver aí com o princípio
da legalidade, da reserva de lei acerca da tributação sobre o consumo. O que fala, qual é a discussão latente acerca desse recurso que foi julgado no âmbito do STF? Muito se discutiu nesse tema 201 acerca da legitimidade e legalidade de os contribuintes que estão sujeitos à substituição tributária, né, terem o direito ao ressarcimento do ICMS pago ou antecipado por substituição tributária, quando o fato gerador presumido, né, se efetivar em valor inferior a que foi presumido. Ou seja, se a base de cálculo do ICMS-ST ela foi presumida de forma maior do que o fato gerador efetivamente se realizou, o contribuinte substituído ele teria direito a ressarcimento dessa diferença. E aí fica a questão, porque o Supremo Tribunal Federal, nesse tema 201, ele se manifestou único e exclusivamente acerca da legitimidade do contribuinte se ressarcir quando houver essa diferença em termos de diferença de base inferior ao fato, à base que foi presumida. Agora, e quando o fato gerador efetivamente se concretizar numa base superior à que foi presumida? Será que o Estado, em contrapartida, teria direito a esse complemento, né? Economicamente e logicamente falando, sim. Só que muitos estados não prevêem em suas legislações, e a própria Constituição não prevê no seu bojo, a possibilidade de se complementar esse CMS-ST, né? Então, o que se tem visto hoje e que se tem discutido muito, né? Face à ausência de regulamentação legal, alguns estados estão, através de decreto, através de portaria, através de resoluções, exigindo dos contribuintes, em razão desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, sem que haja uma lei formal, em sentido formal, exigindo que os contribuintes complementem esse ICMS-ST quando o fato gerador realizado se der em valor maior ao que foi presumido. Então, para a gente, em termos de exemplificação, eu trouxe esse tema que está aí latente, está na moda, né? Alguns contribuintes estão discutindo, mas, no frigir dos ovos, o que se tem eu não posso ter nenhuma exigência tributária, seja ela qual for, sem a existência de uma lei prévia que a autorize. A gente tem aí situações julgadas corriqueiramente perante o Supremo Tribunal Federal, muitas delas relacionadas, inclusive, à imposição de substituição tributária e de imposição de margens e de pauta, né, em operações interestaduais, que estão baseadas em decreto e não em lei, e o Supremo tem entendido pela inconstitucionalidade dessas exigências. Um outro princípio muito importante e relacionado também à tributação sobre o consumo é o denominado princípio da não cumulatividade, né? E o que seria o princípio da não cumulatividade? Quando eu comecei a minha carreira, e o José Helder falou bem, comecei a minha carreira ainda muito novo na PwC, entrei como trainee, né? E a gente tem lá alguns cursos de formação em contabilidade e em tributação. E, numa das primeiras aulas, o instrutor me perguntou assim: Daniel, o que você entende por não cumulatividade? E eu respondi a ele da seguinte forma: olha, não cumulatividade significa que aquele tributo que foi pago numa cadeia antecedente, ele pode ser objeto de compensação com o devido na operação subsequente, né? Teoricamente, é exatamente isso
que fala o princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade ele está baseado em alguns outros princípios. O principal deles é o denominado princípio da neutralidade fiscal, ou seja, com a não cumulatividade, né, com a técnica da não cumulatividade, o que se pretende tributar, né, é somente aquilo que está sendo ou vai ser agregado dentro da cadeia de suprimento, aquilo que os players dentro da cadeia de suprimento agregam, né, mediante um regime de débito e crédito, eu só tributo aquilo que efetivamente foi agregado em cada uma das operações, fazendo com que o consumidor final é que arque com a carga tributária total nessa operação. Mas voltando à minha resposta que eu dei para o instrutor à época, né? O que é não cumulatividade? Eu pego o que foi pago na etapa anterior e compenso com o que é devido na etapa subsequente, né? Será que essa minha resposta e afirmação ela está totalmente correta? E eu digo a vocês que não. A gente não tem hoje no Brasil, seja em âmbito do ICMS, do IPI ou do próprio PIS e COFINS, que a gente depois vai ver se eles têm natureza de tributo indireto ou não, uma não cumulatividade, digamos, plena, né? Por quê? Porque eu tenho inúmeras restrições, seja na legislação estadual referente ao ICMS, seja na legislação federal referente ao PIS, COFINS e ao próprio IPI, hipóteses de restrição de créditos. Ou seja, nem todo o IPI que é pago na etapa antecedente, ele é passível de crédito pelo adquirente e de compensação. Por exemplo, no caso do IPI, se o adquirente ele comprou ativo imobilizado, o adquirente ele não pode tomar crédito de IPI sobre esse ativo imobilizado. Se um determinado contribuinte comprou bem de uso e consumo sobre o qual incidiu o ICMS, existe vedação legal nas legislações estaduais, norteada pela Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, que veda a apropriação de ICMS sobre bens de uso e consumo, né? E aqui a gente entra também, muito rapidamente, para não tomar muito tempo de vocês, no conceito de crédito físico e crédito financeiro, né? O que seria o chamado crédito físico, né? Dentro de uma cadeia de produção ou de um processo de produção, só poderia se apropriar créditos de ICMS, de IPI, por exemplo, né, daquilo que é utilizado e tem contato físico, né, no processo de produção com a matéria-prima que vai ser transformada. Já o conceito de crédito financeiro, ele se assemelha muito, né, ao conceito de não cumulatividade plena, ou seja, tudo aquilo que na etapa anterior, independentemente da minha aplicação no processo, eu tiver a incidência daquele tributo denominado não cumulativo, poderia, sim, ensejar a apropriação e o desconto de crédito sobre aquele item, né? Então, em termos de tributação e de apropriação de créditos, né, eu tenho 4 tributos, via de regra, que estão sujeitos à não cumulatividade: o IPI, o ICMS, e o PIS e a COFINS. Sendo que existe uma diferença instrumental e metodológica no que se refere à apuração de créditos entre essas 4 espécies tributárias. O IPI e o ICMS,
eles estão sujeitos à não cumulatividade com base no método de imposto sobre imposto. Ou seja, eu tenho que ter para a apropriação do crédito por parte do adquirente o destaque do imposto no documento fiscal. Por outro lado, o PIS e COFINS já adotam uma metodologia diferente, que é a metodologia de base sobre base, ou seja, eu não tenho que ter a necessidade de destaque daquela espécie tributária no documento fiscal. A apropriação do crédito se dá através da incidência da alíquota aplicável ao caso na operação de aquisição de bem ou de serviço. Muitas vezes se fala, inclusive, que, nesse caso, o crédito ele se dá por presunção. E é importante dizer também, no que se refere à não cumulatividade, tá? E em razão das várias restrições e diversas interpretações que os entes tributantes conferem a cada uma dessas rubricas sobre as quais o contribuinte adquirente ele tem direito ao crédito, isso é objeto de discussões incessantes no âmbito do judiciário, no que se refere ao ICMS, ao IPI e ao PIS da COFINS. Então, sempre há dúvidas no sentido de que itens eu poderia ou não tomar crédito. Tá? Outro princípio muito importante, feito aí a tributação sobre o consumo, em especial ao ICMS e ao IPI, é o princípio da seletividade. Né? E o que significa o princípio da seletividade? Seletividade vem da palavra seleção, ou seja, através de uma seleção e de uma identificação por parte do legislador, identifica-se quais bens seriam mais essenciais e quais bens seriam menos essenciais, para assim, sobre aqueles bens menos essenciais, eu ter uma tributação mais gravosa. Tanto o ICMS quanto o IPI, eles se valem desse princípio, o princípio da seletividade, com uma diferença. No caso específico do IPI, a Constituição Federal ela traz esse princípio como sendo de observação obrigatória, ou seja, aqueles bens mais supérfluos, cigarros, bebidas, perfumes, né, eles devem ser gravados e tributados pelo IPI com alíquotas mais majoradas, porque não são tão essenciais. Já no que se refere ao ICMS, a seletividade ela não é obrigatória, ela é facultativa. Contudo, a gente pode observar nas legislações estaduais que muitos itens que podem hoje ser considerados como essenciais, como, por exemplo, energia elétrica, telecomunicações e mesmo combustíveis, né, possuindo uma tributação por parte do ICMS nos estados muito majorada. Né? E, nesse ponto aqui, eu trago para vocês, como exemplo de discussão acerca desse princípio, o RE 714139, que está sendo proposto pelas lojas americanas, em que se discute a diferenciação na estipulação de alíquotas mais majoradas sobre a aquisição de energia elétrica e telecomunicações. Hoje, no mundo em que a gente vive, é impossível se pensar viver sem energia elétrica e telecomunicações. Então, por que eu tenho uma alíquota de ICMS estabelecida por esses estados de forma tão discrepante, tão majorada em relação à alíquota normal, né? Se esses bens eles são efetivamente, esses itens são efetivamente essenciais, né? E esse recurso extraordinário ele está ainda sujeito aí a análise do Supremo, né? Existe um voto favorável,
se eu não me engano, do Fachin, e um voto desfavorável, se eu não me engano, do Alexandre de Moraes. O mesmo raciocínio, né, que consta dos fundamentos e argumentos desse recurso extraordinário, ele é aplicável também aos combustíveis, né? Combustível, né, derivados de petróleo, eles se tornaram hoje muito essenciais para o nosso convívio em sociedade. Eles são imprescindíveis para a movimentação do país, né? E alguns estados, eles, em razão da grande relevância, né, desses itens dentro do consumo em geral, né, eles sabem que o item ele tem importância, eles acabam, os estados, majorando muito essas alíquotas, né? Por exemplo, hoje eu vim do Rio de Janeiro para São Paulo, né, e é interessante você ver a diferença de preço entre a gasolina no Rio de Janeiro e a gasolina em São Paulo, né? A gente chega aí na casa de R$1 a R$1,50, R$2 de diferença no preço da gasolina. Por quê? Porque no Rio de Janeiro eu tenho uma alíquota sobre a gasolina, né, sobre os combustíveis, muito mais majorada, muito mais alta do que em São Paulo, né? E se comparar com a alíquota interna comum dos produtos em geral no Rio, ela é muito mais relevante. Será que não seria o caso de se aplicar a esses itens também o princípio da seletividade? Eu sei que o princípio da seletividade, no que se refere ao ICMS, ele é facultativo, mas não parece razoável eu não aplicá-lo para bens tão essenciais como esses que eu narrei para vocês, que seria a energia elétrica, combustíveis e telecom. Tá? Outro princípio bastante interessante, né, também relacionado à tributação sobre o consumo, mas de difícil aplicabilidade, eu confesso a vocês, é o denominado princípio da capacidade contributiva, ou seja, aquele contribuinte, os contribuintes eles têm que contribuir com o Estado, né, os entes tributantes, dentro das suas possibilidades, né? E por que esse princípio da capacidade contributiva ele é de difícil aplicabilidade no âmbito da tributação sobre o consumo? Porque quando a gente está falando de tributação sobre o consumo, tanto o rico quanto os pobres podem consumir os mesmos produtos, né? Eu posso ter situações que visem mitigar e tentar se chegar a se atingir a capacidade contributiva. Por exemplo, aquelas situações em que eu tenho alíquotas diferenciadas e menores para produtos da cesta básica, né, que são essenciais para a subsistência de qualquer pessoa. Só que tanto as pessoas mais apossadas quanto as menos apossadas podem consumir os produtos da cesta básica. E aí o princípio da capacidade contributiva ele não está sendo efetivamente atingido nesse caso. Eu estou tratando de forma igual pessoas em condições desiguais, né? Outra situação em que o legislador tenta se trazer aí o princípio da capacidade contributiva é naqueles consumos de energia elétrica em faixas de quilowatts menores. Então, eu tenho uma tributação mais favorecida quando eu tenho um consumo menor de energia elétrica, mas eu posso ter pessoas que têm capacidade, né, financeira, né, e que consomem pouca energia elétrica. Então, apesar do princípio da capacidade contributiva ser um princípio nobre, digamos assim, sobre a tributação sobre o consumo, ele é de difícil aplicabilidade, né? Tanto é que se critica muito, né, a tributação sobre o consumo, porque a tributação sobre o consumo, da forma como ela é estabelecida hoje no Brasil, ela não tem e não se atinge aí uma justiça social, tá?
o ideal seria que houvesse, para fins de justiça social e fiscal plena, uma maior e mais adequada tributação sobre a renda, que é efetivamente o que vai fazer com que a pessoa acresça o patrimônio, não sobre o consumo. Tá? Outro princípio interessante, né, também é o da anterioridade, que significa dizer, e esse princípio ele anda de mãos dadas com a anterioridade anual e a nonagesimal, significa dizer que o tributo ele não pode ser majorado, né, no mesmo exercício fiscal em que ele é cobrado. Né? Então, se eu majorar um tributo no mesmo exercício fiscal em que ele é cobrado, eu só posso cobrá-lo no exercício fiscal seguinte. Daniel, e se eu majorar esse tributo no dia 31 de dezembro? Ele pode passar a viger no dia 1º de janeiro? Antigamente, sim. Tá? E era muito comum que isso acontecesse. Havia pacotes e pacotes fiscais que publicavam aí medidas provisórias e majorações de tributos no último dia do ano. E isso acabava fazendo com que não se atingisse o principal princípio norteador do princípio da anterioridade, que é a não surpresa. Ou seja, aquele contribuinte ele precisa estar programado, né, para fazer frente financeiramente àquele tributo que foi majorado. Né? Em razão dessa distorção, o que se tem? Eu preciso, hoje, concomitantemente, ter a majoração do tributo no exercício anterior, mas, assim mesmo, eu tenho que respeitar uma antecedência de 90 dias. Há uma exceção à anterioridade anual para alguns tributos, que é o IPI e os IOF e o imposto de importação e exportação, né? Mas, tirando essas exceções, os demais precisam observar essa regra. E, por fim, em termos de princípio, não é um princípio de cunho constitucional, mas muito importante no âmbito da tributação sobre o consumo, que é o princípio da autonomia dos estabelecimentos. E esse princípio hoje está sendo muito discutido em razão do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 49, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O que significa esse princípio? Né? E ele é um princípio aplicável ao ICMS, ao IPI e ao ISS, três impostos aí que a gente tem sobre o consumo. Significa que cada estabelecimento, né, prestador ou produtor ou comercializador, e aí a gente está falando de três esferas diferentes de fatos geradores: produtor, na saída de produto industrializado, IPI, saída de produto ou mercadoria do estabelecimento contribuinte para o ICMS, ou prestador de serviço para o ISS, eles devem ser considerados como contribuintes autônomos entre si, independentemente de pertencerem à mesma pessoa jurídica. Né? E o que significa isso? Como o fato gerador do ICMS é a saída de bem do estabelecimento, e aí depois a gente vai discutir um pouco acerca dessa definição. O fato gerador do IPI, via de regra, é a saída de bem de produto industrializado no estabelecimento contribuinte. E do ISS, é a prestação de serviço por parte de um determinado estabelecimento. Né? É claro que, para fins de apuração
e também de cumprimento de obrigação acessória, cada unidade deve ser considerada autônoma entre si, né? Deve ser considerada autônoma entre si, dentro do mesmo estado, ou mesmo em estados e municípios diferentes, né? que tem capacidade ativa para cobrar e fiscalizar as atividades daqueles estabelecimentos, né? E é claro que o princípio da autonomia dos estabelecimentos ele também contribui e contribuía, né, para ensejar a incidência do ICMS ou o fato gerador, o ICMS, naquelas hipóteses em que eu tenho movimentação / transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, né? Mas não o princípio da autonomia do estabelecimento não se presta somente a legitimar essa incidência. Ele se presta também a possibilitar a fiscalização de forma adequada por parte dos agentes fiscais, porque cada estabelecimento deve ser considerado um contribuinte autônomo, né, e deve ter suas próprias obrigações acessórias e emissão das suas notas fiscais e livros próprios, né? E também, no caso específico da prestação de serviço, cada um deles deve ser um único prestador. Isso também viabiliza se identificar aonde que seria devido o ISS, no caso do Imposto sobre Serviço. Tá? Especificamente, né, no que se refere à autonomia dos estabelecimentos, é importante dizer que ela tinha previsão positivada na Lei Complementar 87, no artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2 dessa lei, e que foi recentemente considerada inconstitucional, né? E essa é uma crítica que se faz à posição do Supremo, né, de ter julgado esse dispositivo inconstitucional. Por quê? Porque a autonomia dos estabelecimentos, como eu bem falei para vocês, não se presta apenas para legitimar a incidência do ICMS nas operações de transferência. Bom, no que se refere a princípios, há muitos outros, mas se a gente fosse falar de todos os princípios existentes aí no mundo jurídico que a gente poderia aplicar a tributação sobre consumo, a gente falaria aqui quase 2 horas e a Lilian ia fazer cara feia para mim, então eu não ia conseguir cumprir o cronograma todo e o conteúdo programado, né, Lilian? Então, a gente tem outras situações que também merecem objeto da nossa abordagem, né, e crítica, né? O segundo ponto do nosso programa é tributação indireta, né? O que seria a tributação indireta e a tributação direta e que importância esses dois conceitos têm, né, no nosso direito tributário. Bem, a doutrina tributária, ela ordinariamente costuma segregar os tributos em diretos e indiretos. E qual é a característica básica que distingue uma espécie tributária considerada como direta e outra considerada como indireta? Simples. Aquele tributo que é considerado indireto, ou a tributação indireta, é aquela tributação que admite o fenômeno denominado como da repercussão tributária. Mas, Daniel, o que é isso? Fenômeno da repercussão tributária. Significa dizer que aquela pessoa que está praticando o fato gerador, ele tem todos, em razão da especificidade daquele tributo, ele tem condições de repercutir
o ônus financeiro daquele tributo ao consumidor que está contratando aquele serviço ou aquele bem, né? Então, eu consigo transferir, né, na minha operação, o ônus tributário, né, ao terceiro. Enquanto que no tributo direto, né, e aí eu tenho o imposto de renda e a contribuição social como exemplos clássicos de tributação direta, né, eu não tenho condições de transferir de forma direta, né, repercutir aquela tributação. Essa é uma crítica, inclusive, que alguns doutrinadores falam: olha, todo e qualquer tributo eu consigo repercutir na minha operação, né? Sim, é verdade, mas não de forma tão cristalina e evidente como algumas espécies tributárias, como o ICMS, em que eu tenho efetivamente a transferência, o destaque do ICMS no documento fiscal, o ISS, o IPI e o PIS e a COFINS. Existe uma grande dúvida, né, e uma grande discussão se eles teriam natureza de tributos indiretos ou diretos, né? A maior parte, inclusive o Superior Tribunal de Justiça, entendem o PIS e COFINS, as contribuições para o PIS e COFINS, como sendo de natureza direta. Por quê? Porque eles incidem sobre todo e qualquer tipo de receita, não necessariamente aquelas decorrentes de venda de produtos. Mas é claro que na composição do preço, né, de venda de um determinado item, né, ou a prestação de um serviço, na composição do preço, há sim a repercussão do PIS e da COFINS, né? Assim como há a repercussão do ICMS, assim como pode haver a repercussão do IPI e do ISS, no caso de prestação de serviço, né? Então, essa é a característica básica que vai diferenciar a tributação direta da tributação direta, fenômeno da repercussão tributária. Eu consigo transferir de forma muito clara e evidente o ônus tributário para o contratante do serviço, o adquirente do bem. E a partir desse conceito, dessa definição, né, nasce duas figuras. A figura do denominado contribuinte de direito, que é aquela pessoa que pratica o fato gerador e com a qual a pessoa ela tem relação direta com um ente tributante, e a figura do contribuinte de fato, né, que é aquela pessoa que suporta, ao final, o ônus tributário que está sendo repassado pelo contribuinte de direito. Então, eu tenho em razão da repercussão tributária, o surgimento dessas duas figuras, contribuinte de direito e contribuinte de fato, né? E anotem esse nome, porque a gente vai ver mais à frente, em caso de repetição de indébito, quem teria legitimidade para pleitear uma eventual repetição, contribuinte de direito ou contribuinte de fato, né? Então, deixa essa pergunta aí anotada aí na cabecinha de vocês, porque a gente vai voltar a esse tema em breve. Bom, em resumo, STJ entende que são tributos diretos o ICMS, o IPI e o ISS. Esses três impostos são considerados pelo STJ como tributos indiretos que por sua natureza, compreendem aí a possibilidade de repercussão tributária, né? PIS e COFINS, apesar de em algumas operações de venda, né, de faturamento, eu conseguir repercutir
o PIS e a COFINS nessas operações, eles não são considerados como tributos indiretos no âmbito do STJ, né? E sim direto. Tá? Então, todas essas espécies, ICMS, IPI e ISS, eu consigo aí comportar de forma tranquila a transferência do ônus financeiro, tá? Para o terceiro. Há algumas exceções, especificamente no que se refere ao ISS, né? Eu tenho as chamadas sociedades uniprofissionais, que possibilita aí a tributação por alíquotas específicas a depender aí do número de profissionais que eu tenha, né? Então, um escritório de advocacia, eu posso tributar de forma diferente, através de alíquotas específicas com base no número de profissionais. Eu não tenho aplicação da alíquota sobre uma base de cálculo que seria a prestação de serviço, e, nesse caso, a princípio, não teria aqui uma repercussão direta. E na importação do serviço também, né? A importação do serviço, eu não tenho aí uma transferência do ISS para o tomador. O próprio tomador é que seria, digamos assim, responsável / contribuinte desse ISS na importação. Bom, dito isso, gente, eu preciso falar para vocês o seguinte. Essa questão relacionada à tributação direta e indireta foi objeto de discussões no âmbito do Supremo Tribunal Federal há muito tempo, né? E, com base nessas discussões, né, chegou-se a editar, o STF chegou a editar uma súmula, a súmula de número 71, que possuía uma orientação ortodoxa relacionada à possibilidade de se repetir o indébito ou não do tributo indireto que eventualmente foi pago a maior. E essa súmula, a súmula de número 71, ela estava assim redigida, tá? E editada. Embora pago indevidamente, não cabe restituição de tributo indireto, né? Por que o STF, nesse momento, né, ele entendeu que não cabe a restituição do tributo indireto? Simplesmente por conta da figura da repercussão tributária e da existência da figura do contribuinte de fato e de direito. Olha, como é que o contribuinte de direito que praticou o fato gerador vai repetir um indébito tributário, né, que ele repercutiu integralmente no preço da sua operação para o terceiro, né? Então, ele não teria, no entendimento dessa súmula, né, direito a repetir qualquer indébito, né? E essa orientação ela é ortodoxa, e da forma como a súmula ela foi redigida, parece que havia uma presunção quase que absoluta. É tributo indireto, não cabe nunca a repetição de indébito, né? Pagou a maior, o problema é seu. Era basicamente isso que falava a súmula. E essa súmula ela foi objeto aí, de críticas, né, posteriormente, pelos próprios membros do Supremo que vieram depois. E Aliomar Baleiro, né, ele foi um dos grandes críticos dessa súmula, né? E é interessante que ele tem um voto nos autos do embargo, embargos no recurso extraordinário 47624, e eu me identifico bastante com esse voto, que eu tenho uma atenção muito especial
para a minha alimentação, e eu gosto muito, é um dos meus hobbies, ir ao supermercado e ir à feira, e ele fala o seguinte: olha, essa súmula 71, quando parte da presunção de que não cabe nunca a repetição do tributo, repetição do indébito do tributo indireto, não é de todo verdade. Por quê? Porque eu vou lá na feira, em Copacabana, na hora da xepa, a pessoa que estava me vendendo a cenoura por um preço no início da manhã, ela vai vender uma cenoura por um preço muito menor, talvez até abaixo do custo de aquisição no final da feira. É claro que esse cara suportou o ônus tributário todo e não repassou nada para o consumidor. É claro que eu estou falando aí de um exemplo de laboratório, isso não acontece, né? Mas no frigir dos ovos, o raciocínio dele é verdadeiro. Cara, se a pessoa, apesar do tributo comportar uma natureza indireta e comportar a possibilidade de eu repercutir aquilo no meu preço, né, ao adquirente final daquele bem, significa dizer que ele repassou. Ele pode ter assumido, pode ter estratégia de mercado para eu ganhar mercado, né? Posso vender o bem pelo um preço menor. Eu tenho uma série de fatores que podem fazer com que ele, contribuinte de direito, tenha assumido o ônus tributário não repassado, né? Na composição do preço, eu tenho alguns elementos, que é o custo, né? O custo, a margem de lucro e os tributos incidentes sobre aquela operação de venda ou de prestação de serviço, e que, na tributação sobre o consumo indiretas, via de regra, por ela admitir a repercussão, os tributos são repassados. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso reduzir a minha margem de lucro, né, e assumir aquele imposto, né? Ou eu posso vender o item, né, ou ter uma prestação de serviço um preço inferior ao de custo, podendo assumir também aí não repercutindo, né, esse ônus tributário para o contribuinte de fato. Bom, a partir dessas críticas, né, o Supremo trouxe temperamentos àquela súmula 71, né, e editou uma nova súmula, mitigando o seu entendimento, que é a súmula de número 546, do Supremo Tribunal Federal. E o que ela fala? Ela fala exatamente o seguinte: cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão que o contribuinte de direito, que é aquela pessoa que praticou o fato gerador, não repercutiu do contribuinte de fato, não recuperou do contribuinte de fato o quantum respectivo. Ou seja, ele admite que, mesmo nas situações relacionadas aos tributos que comportam a repercussão, ele admite que o contribuinte de direito ele pode assumir esse ônus e não necessariamente repassá-lo. Mas, Daniel, como é que eu comprovo isso? Eu concordo com vocês que é uma prova de difícil demonstração. É uma prova que eu tenho que abrir a minha composição de preço, eu tenho que abrir o meu custo, né, e, contabilmente, demonstrar que não houve a repercussão daquele tributo, porque eu tenho, jogando contra a mim, né, contra o contribuinte de direito, a presunção relativa. Esses tributos, presume-se relativamente que são repercutidos.
E se eu não demonstrar em contrário, né, que eu não repercuti, eu não teria aí direito à repetição nos termos da súmula 546. E essa súmula 546, ela foi extremamente importante na própria concepção do Código Tributário Nacional, em específico do artigo 166 do Código Tributário Nacional, que também é objeto da nossa aula e do nosso programa, né? Por quê? Porque o artigo 166 do CTN, ele traz e tenta regular exatamente a possibilidade de restituição do indébito tributário, né, naqueles tributos que comportem repercussão. E ele estabelece duas condicionantes nesse caso. Se houver a identificação do pagamento indevido ou maior de tributo que comporte a repercussão, por sua natureza, comporte a repercussão tributária, que são tributos indiretos, eu posso repetir, eu, contribuinte de direito, quando houver prova pela minha pessoa, contribuinte de direito, de que efetivamente eu assumi o ônus financeiro e não transferi o seu valor ao terceiro, ligado ao fato gerador, né? E aí a prova é contábil, e aí eu vou ter que abrir meu custo, minha margem de lucro, que são informações extremamente sensíveis no âmbito comercial, né? Ou, alternativamente, o dispositivo, o artigo 66, estabelece o seguinte: você pode repetir também, ou se houver autorização expressa da pessoa que assumiu o encargo financeiro, na hipótese de o contribuinte de direito não ter assumido o seu encargo e transferido a terceiro. Então, se eu transferir o encargo total a terceiro, eu preciso ter a autorização desse terceiro para repetir o indébito, né? Ou eu provo que não repercuti, ou, alternativamente, eu tenho que ter autorização expressa da pessoa que assumiu o encargo financeiro. Eu trabalho com ICMS há bastante tempo, e se vocês tiverem oportunidade de ler um regulamento do ICMS, em algum estado em que vocês atuem, né, vocês vão ver que via de regra, as disposições relacionadas à repetição do indébito do ICMS, um valor do ICMS que foi pago a maior, muitas vezes a legislação dos estados diz o seguinte: por ser o ICMS um tributo não cumulativo, ou seja, que ele gera crédito via de regra para o adquirente, para eu repetir o indébito, né, eu precisaria de uma carta dessa pessoa que adquiriu o bem, afirmando, né, de que não se apropriou daquele ICMS na sua escrita fiscal seguinte. Se ele for o consumidor final, eu teria que ter uma carta autorizando que eu fizesse o estorno, né, desse débito na escrita fiscal do vendedor. Professor Daniel, não sei se o Pedro quer colocar alguma coisa, que ele está com a mãozinha levantada. Obrigado, professora Lilian. Professor Daniel, boa noite, tudo bem? Eu posso fazer um questionamento prático dessa questão do ressarcimento de CMS-ST? São duas questões: o pagamento a maior e o ressarcimento, restituição por fato gerador não ocorrido do ICMS-ST. E eu fiz um levantamento nos regulamentos estaduais, nas leis estaduais, e vi que alguns estados têm dispositivos restritivos, né, a essa restituição e esse ressarcimento, que não englobam todos os fatos geradores que causam todos os motivos que causam a não ocorrência do fato gerador. Um exemplo de bate-pronto é o estado do Rio de Janeiro, que você tem que pleitear com o substituto os valores do
do ICMS-ST. Você já tem alguma discussão judicial ou algum caso que esteja versando sobre esse assunto para trazer aqui para a aula para a gente essa questão? Pedro, primeiro eu queria dizer para você que eu sou um crítico feroz da sistemática da substituição tributária, tá? Eu acho que ela tem algumas questões favoráveis, positivas, e quando foi instituída e legitimada, né, principalmente pela emenda constitucional número 3 de 93, que era uma outra época, eu acho que a substituição tributária ela deveria se cingir aí a alguns tipos de bens, tá? Controlados, principalmente, como cigarro, bebidas e talvez combustíveis, tá? Mas houve uma desvirtuação muito grande do Instituto da Substituição Tributária e hoje a gente, nos estados, eu ouso dizer que 70% a 80% dos itens que a gente consome, né, está sujeita à substituição tributária. E qual é a crítica que eu faço a isso? Primeiro, num ambiente digital em que a gente está hoje, em que a gente tem condição de rastrear os itens de forma muito fácil, né, eu não teria mais a necessidade de estabelecer tributação por bases presumidas sobre essa gama de 70% a 80% de itens. Tá? Um outro ponto que eu acho que atenta, o formato da substituição tributária acaba atentando em relação ao princípio da não cumulatividade, é quando a gente está falando de fatos geradores presumidos e não realizados. Tá? Principalmente em operações interestaduais. E quais são as formas que a gente tem para ressarcir esse valor, né, do fato gerador presumido não realizado? Ou eu tenho que pleitear isso do contribuinte substituto, né? Isso está regulado lá, se eu não me engano, acho que é no convênio 142, né, emito a nota fiscal e eu tenho que ter todo esse controle e a Secretaria de Fazenda ela tem que autorizar esse procedimento, porque o contribuinte substituto depois ele vai poder pegar isso como crédito e abater dos valores de ST seguintes, ou, que é o mais comum, né, e o mais tranquilo, porque você não vai ter a Secretaria de Fazenda ali emperrando o teu processo, você ressarcir isso em crédito na tua escrita fiscal, né? E em ressarcindo isso em crédito na tua escrita fiscal, eu posso ter um desequilíbrio na não cumulatividade dessa pessoa que optou dessa forma de acumular crédito de ICMS e não realizar, né? Esse é um ponto, tá? O outro ponto, tá, Pedro, e aí relacionado com a sua pergunta, alguns estados, né, e Minas Gerais é um deles que eu sei, né, e Rio Grande do Sul, acho que talvez Rio de Janeiro, não estou certo, mas São Paulo também, especificamente no que se refere a essa questão relacionada à diferença de base presumida e efetivamente realizada, né, tem permitido o ressarcimento quando o preço ele é inferior e tem exigido o complemento quando o preço ele é superior à base presumida, né? Isso traz uma série de complicadores, né, para o contribuinte substituído. Por quê? Eu tenho obrigações acessórias complicadas, né, que vou ter que calcular o custo da última entrada e tal, para demonstrar essa situação. E aí, esses estados, alguns estados, têm trazido a possibilidade de você optar por um regime
para um regime opcional tributário, né, que estabelece a definitividade do ICMS-ST. Então, não tem que fazer cálculo de complemento nem de ressarcimento por diferença de base. Tá? E, muitas vezes, isso aí é feito também por ato infralegal, né? Decreto, portaria, resolução. E isso eu sei que está sendo, sim, objeto de questionamento. Tá? Mas você tem razão. Tá? A legislação ela permite, nessas hipóteses de ressarcimento, né, por fato gerador presumido não realizado, a cobrança, né, ou você emitir uma nota fiscal pedindo esse valor a ser ressarcido em dinheiro do contribuinte substituto. Só que isso, muitas vezes, né, na maior parte das vezes, esse processo ele é travado pela administração fiscal, que acaba forçando a pessoa a ir para o modelo de ressarcimento via crédito escritural. Tá? Perfeito, professor. Obrigado. Era isso mesmo. Sigo sua linha aí nessa questão do ST, né? Até tem alguns estados já restringindo os produtos, né, a título de ST. E essa questão do ressarcimento da restituição na escrituração do crédito, eu até me espantei com a análise de alguns estados, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, ele só dá a possibilidade do ressarcimento por nota fiscal. No caso, quando o fato gerador não ocorrido é venda interestadual. Os outros casos, a gente só pode usar quando é quebra, extravio, etc. E, por exemplo, se o substituto, né, por algum acordo comercial civil, não aceitar essa restituição por conta de fluxo de caixa, ou operação mesmo que não está pagando mais o ST para o Rio, acaba que o substituído fica bastante prejudicado. Mas, assim, a gente não encontrei tantos precedentes ainda discutindo isso judicialmente, né? Em sede do Conselho de Contribuintes do Rio, sim, mas judicialmente ainda está, pelo que eu pesquisei, está bem incipiente esse assunto. Mas é uma restrição à Candir e à Constituição, né? Que pede o ressarcimento imediato. Sem dúvida. Podemos continuar, então? Pedro, está ok? Tá muito ok, obrigado, viu? Bom, então, considerando esses dois requisitos que estão previstos no artigo 166 do CTN, né, ou a prova pelo contribuinte de direito, né, de que efetivamente assumiu o ônus, ou a autorização expressa da pessoa que assumiu o encargo financeiro, vou trazer para vocês uma experiência prática. Né? José Helder falou que eu fui durante muito tempo, aliás, fui mesmo, né, durante muito tempo, segui carreira aí na consultoria tributária e na auditoria, né? E uma das funções do auditor era validar, né, as contas tributárias de ativo. Né? Às vezes, o contribuinte ou a pessoa ela tinha lá no ativo dela alguns créditos fiscais a recuperar, né? De ICMS, de IPI, de PIS e COFINS e tal. E aí vocês precisam ter muita malícia, porque às vezes alguns contribuintes, para fazer resultados, eles tentam inflar o balanço deles com alguns créditos. Né? E eu me deparei uma vez com uma situação... Essa vai ser, você vai comentar aquela questão da apropriação dos créditos extemporâneos, né? Eu não ia comentar isso não, tá, José? Mas isso tem a ver também, tá? Isso tem a ver também. Mas o que eu ia falar é o seguinte: eu identifiquei lá uma rubrica no ativo da pessoa, né, referentes a pagamentos indevidos a maior de ICMS. E aquilo ali me acendeu uma luz amarela. Por quê? Exatamente com base nisso tudo que eu falei para vocês. Olha, se o ICMS é um tributo indireto que admite repercussão, né, tributária, né,
quais são os requisitos necessários, né, para que eu tenha legitimidade, né, e direito para essa repetição. Ou prova pelo contribuinte direito que não transferiu o valor a terceiro, ou autorização expressa da pessoa, né, que suportou o ônus, né? E aí eu fui perguntar, mas você cumpriu um desses dois requisitos aqui? Né? E a gente estava falando de um desconto que tinha sido dado, né, de forma errada, né? Ou seja, foi cobrado o valor cheio, quando, na verdade, deveria ter sido dado um desconto abatendo a base de cálculo do ICMS. Né? Mas o fato é que o ICMS ele foi repercutido, a princípio foi repercutido. Né? E para que ele registrasse aquele ativo, ele precisaria ou dizer que ele não repercutiu, ou ter a prova do cara. Né? E aí, meu amigo José Helder, teve um abalo na relação auditor e cliente. Né? Falei que aquele crédito lá estava todo errado, que ele não tinha cumprido lá o artigo 166 do CTN. Tá? Mas o que o José Helder está falando, tá? Referente a créditos extemporâneos, e isso é verdade também. De reclassificação fiscal, né? Como? De reclassificação fiscal. Isso. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, em termos contábeis, eu só consigo registrar um ativo quando eu tenho liquidez e certeza de que aquele ativo, de alguma forma, vai ser realizado. Tá? Então, se eu tenho qualquer dúvida, mínima que seja, a contabilidade ela não permite que você registre aquele ativo. Então, quando as pessoas vêm com levantamentos de créditos ou identificação de créditos extemporâneos, né, esses créditos extemporâneos, José Helder, a gente tem que ter muita certeza de que ele está legitimado pela própria lei, né, ele é líquido e certo pela própria aplicação da lei, ou ele está ali legitimado por decisões judiciais muito robustas, né? Como é o caso, vocês sabem que recentemente, em relação ao PIS e da COFINS, teve um precedente importante em sede de recurso repetitivo que estabeleceu a questão os dois requisitos de essencialidade e relevância, né, de um item dentro de um processo produtivo e operacional, né? E aí, com base nesses critérios, muitas empresas e contribuintes têm identificado créditos fiscais. Né? Agora, a aceitação por parte da contabilidade do registro desses créditos tem que estar muito bem embasada, com base em laudos, aonde que é aplicado aquele item, para dar efetivamente substância e legitimidade ao registro daquele ativo. Tá ok? Bom, dando seguimento aqui, eu separei para vocês algumas questões polêmicas relacionadas à repetição do indébito em um tributo denominado aí indireto. Né? A primeira delas é a repetição do indébito de um tributo declarado inconstitucional, né? Incidência ou majoração. E aí, para fins de exemplificação e de ilustração desse caso específico, eu trago para vocês o caso que foi recentemente julgado, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é o tema 1093, referente à DI 5469 e ao RE 1287019, que julgou exatamente a possibilidade de os estados cobrarem o diferencial de alíquota
nas operações interestaduais com não contribuinte, né, sem que haja uma lei complementar que permita, né? Então, esse tema ele foi objeto de deliberação perante o Supremo Tribunal Federal e os ministros, por maioria de 6-5, entenderam que, para que os estados cobrarem esse diferencial de alíquota nas operações interestaduais com não contribuinte, repita-se aqui, deveria haver lei complementar anterior que permitisse, né? Eles entenderam que o convênio 93, que estava regulamentando e regulando toda a matéria, né, em âmbito infraconstitucional, estava invadindo aí competência do legislador complementar, né? E julgou inconstitucional a exigência desse diferencial de alíquota. E interessante, o Supremo ele modulou os efeitos dessa decisão para janeiro de 2022, né, para aqueles contribuintes que não ingressaram com uma demanda específica, né, no controle de constitucionalidade por via de exceção, e aqueles contribuintes que entraram com demandas específicas estaria resguardado o direito de repetir, digamos assim, um débito nos últimos 5 anos. Então, aqueles contribuintes que se valeram e manejaram uma ação específica teriam esse direito resguardado, e aqueles contribuintes que não ingressaram com a ação, somente essa decisão do Supremo teria efeitos a partir de 2022. E aí é que está a questão, né? O diferencial de alíquota, nesse caso, né, no caso específico de operação interestadual com não contribuinte, nada mais né, e foi estabelecida pela Emenda Constitucional 87, nada mais do que uma repartição de receita entre estado de origem e estado de destino, né? Então, nas operações interestaduais com não contribuintes, eu aplico na operação a alíquota interestadual cabível, 12%, 7%, ou mesmo 4%, se o item for importado, e a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna é devida para o estado onde ocorreu o consumo, tá? E essa carga tributária final da alíquota interestadual e da alíquota e da diferença da alíquota do estado de destino, ela foi repercutida no documento fiscal, foi repercutida na nota fiscal, né? E aí, nesse caso, né, para que o contribuinte de direito tenha direito a repetir esse eventual indébito, que é exatamente a diferença da alíquota, porque foi exigida por ausência de lei complementar, estaria ele obrigado a observar o artigo 166 do CPN, ou seja, teria ele que, para repetir esse indébito, fazer prova de que não repercutiu o ônus para o terceiro, ou pedir autorização expressa da pessoa? E parece que sim, né? E parece que esse é um tema que, apesar de ter sido favorável, a princípio, aos contribuintes, se os contribuintes os contribuintes de direito não se valerem desses requisitos previstos no artigo 166, tende a essa questão se judicializar novamente, porque eu acho que os estados não vão querer repetir um indébito se não estiver observado os requisitos do artigo 166. Tá?
Um outro ponto também polêmico, interessante, se refere à legitimidade ativa para se pleitear a repetição do indébito. A quem cabe a legitimidade nesse caso? Cabe ao contribuinte de direito, que praticou o fato gerador, ou cabe ao contribuinte de fato, para quem acabou sendo repercutido o valor do imposto, né? E a gente tem, perante o STJ, posições aparentemente dissonantes, né? No caso específico do RESP 903/394, ainda da relatoria, quando o ministro Fux ainda era ministro do STJ, no sentido de que a legitimidade é do sujeito passivo, ou seja, do contribuinte de direito, que é o que tem a relação direta com o ente tributante, ou seja, ele que tem essa legitimidade de se pleitear o indébito. E já posteriormente, no RESP 1299/303 de Santa Catarina, de relatoria do ministro César Asfor Rocha, num caso específico de demanda contratada, em que eu tenho uma relação aí, com concessionárias de energia elétrica, e em razão dessa situação particular de ser um contrato com preços regulados, tarifados, e ser um contrato no entendimento do ministro, né? Meio que de adesão, haveria, sim, a legitimidade do contribuinte, de fato, de pleitear esse indébito, que é o que tem ocorrido também nas teses relacionadas à inclusão daqueles encargos do setor elétrico, TUG, né, na base de cálculo do ICMS. Geralmente, quem tem sido os legitimados a pleitear essa repetição do indébito é o contribuinte de fato. Da mesma forma, eu citei para vocês, no caso específico das Lojas Americanas, no RE 714139, é as Lojas Americanas, né, que é um contribuinte de fato, que está discutindo a legitimidade e constitucionalidade de as alíquotas sobre a energia elétrica e telecomunicações estarem indevidamente majoradas por não atenderem ao princípio da seletividade. Então, muito cuidado nesse caso, né, e essa análise sobre a legitimidade de se repetir o indébito, ela deve ser analisada com cuidado e caso a caso, tá? Então, nesses casos específicos relacionados a concessionárias de serviços públicos, né, o STJ tem admitido a legitimidade do contribuinte de fato, mas em casos não relacionados a concessionárias e com preços administrados, eles entendem que a legitimidade ativa seria do contribuinte de direito. E o último ponto, e aí, José Helder e Lília, eu passo aí depois a palavra a vocês, caso vocês queiram fazer algum comentário, algum questionamento, fiquem à vontade, ou qualquer outra pessoa aí do grupo, se refere ao depósito judicial, né? Depósito judicial. Então, digamos que um determinado contribuinte esteja questionando a legalidade, inconstitucionalidade ou legitimidade de se pagar um determinado tributo de natureza indireta,
né? E esse caso é um caso específico e concreto que aconteceu, inclusive, aí em Minas Gerais. Era uma empresa de telecomunicações, que, se eu não me engano, estava questionando a inclusão da habilitação na base de cálculo do ICMS, né? E sobre essa parcela, ela resolveu se valer do instrumento do depósito judicial, exatamente para impedir os efeitos da mora, né, pelo não pagamento. Então, aquela diferença ela estava sendo aí objeto de depósito, né? Ao final do processo, né, a empresa de telecom teve ganho de causa. Foi entendido que aquela parcela não deveria integrar a base de cálculo do ICMS. E ela pleiteou o levantamento desse depósito. E aí a Fazenda de Minas, né, falou o seguinte: não pode liberar esse depósito, não, porque esse tributo ele tem natureza indireta. Foi repassado o ônus, né, do tributário para o contribuinte de fato. Então, ele não tem direito a levantar esse depósito, porque ele repassou. Num primeiro momento, a decisão foi no sentido de não permitir o levantamento desse depósito, mas, ao final, e aí anotem o número do RESP, né, o RESP 1377781, de Minas Gerais, a relatoria do ministro Napoleão Nunes, entender o seguinte: olha, manejar o depósito judicial é uma questão meramente instrumental e um direito do contribuinte. Se ele repassou ou não, né, e se o contribuinte, de fato, se sentiu prejudicado com essa situação, ou com esse ganho de causa por parte do contribuinte de direito, ele que ingresse com uma medida judicial de regresso para pleitear o que o contribuinte de direito acabou embolsando aí aos seus cofres, tá? Mas, assim, eu entendo o argumento da Fazenda com base no artigo 66, né? E é mais um motivo de que... E aí o José Helder participou de uma mesa comigo, junto com a Betina, né? Eu acho que não existe ainda uma posição clara, né, e evidente por parte dos tribunais superiores acerca da real aplicação do artigo 166. Né? O que não pode acontecer é o seguinte, e especificamente no caso da emenda constitucional 87, que foi julgado inconstitucional o convênio 93, que legitimou a cobrança do diferencial de alíquota. Se um tributo acaba sendo declarado inconstitucional, né, o Estado ele não pode ficar com aquele dinheiro. Alguém tem que, de alguma forma, repetir o indébito, seja o contribuinte de direito, seja o contribuinte de fato. E a gente tem que criar mecanismos que viabilizem essa repetição, né? E hoje, perante os tribunais superiores, eu não tenho uma segurança e uma uniformidade acerca da aplicação do artigo 166. E digo mais, só para botar um pouco de pimenta aí na discussão, e aí eu passo a palavra para vocês. Se o PIS e a COFINS fossem considerados tributos indiretos, e que não são considerados pelo STJ, né? Mas, nesse caso específico,
o PIS e a COFINS acaba repercutindo no valor da operação, né? Esse julgamento do século, né, que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, se o PIS e a COFINS tivesse essa natureza indireta, e nesse caso ela tem, tá? Ele foi repercutido, não tem dúvida, né? A composição do preço acaba repercutindo no PIS e a COFINS. Eu teria também que observar o artigo 66. Só não se observa porque, efetivamente, o STJ já definiu que essas contribuições elas não têm caráter, né, de tributo indireto. Bem, José Helder, Lília, essas foram as minhas considerações, né? Fiquem à vontade aí para tecer comentários, críticas e indagações, tá? Ainda colocando pimenta no assunto que você abordou sobre a ADI 5469, né, lá do Distrito Federal, e também aquele recurso extraordinário do Distrito Federal também, né, que é o tema, salvo engano, 1093, que o STF julgou, né, nessa enxurrada de decisões, julgou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota, né, do ICMS, né, o DIFAL, né, DIFAL-ICMS, aquela parte introduzida pela Emenda Constitucional 87 de 2015, que você fez referência agora, que não houve edição de lei complementar, ainda cria a insegurança jurídica pela modulação de efeito dessa decisão, que nesses dois processos passam a produzir efeitos a partir de 2022, ou seja, o exercício financeiro seguinte à data da decisão do julgamento, né? Ou seja, aquelas cláusulas do convênio, né, do CONFAS, continuam ainda vigente até dezembro de 2021, exceto aquele artigo, aquela cláusula 9ª lá que se refere a, nós discutimos aquele dia, se refere ao Simples Nacional, que também é objeto de uma outra DI, a 5464, salvo engano. Então, ou seja, o STF, no período pandêmico, já falamos disso aqui, em umas decisões de impactos extremamente significativo para a nossa sociedade, período pandêmico, modula efeito, contrário, em decisões contrárias ao contribuinte, sob aquela premissa do artigo 27 da Lei 9.868 de 99, ou seja, ao declarar a inconstitucionalidade de uma lei, de um ato normativo, e obedecendo ali 2/3 dos membros do STF, pode modular efeito para conferir decisão num lapso temporal, e ele marca esse marco temporal ausente, como você disse, princípio da legalidade ausente, lei complementar sobre a matéria, ou seja, os efeitos da decisão a partir de exercício seguinte a essa decisão, ou seja, janeiro de 2022, extirpando todos os direitos do contribuinte que ali foram onerados, na verdade, causando uma terrível insegurança jurídica, um prejuízo astronômico para todos os contribuintes que tiveram, né, as suas atividades oneradas. Alô? Oi? Só fazendo esse complemento, né, apimentando aí essa discussão que você falou da questão do ICMS de FAO. E aí trazendo a questão da modulação de efeitos dessa decisão que você citou. Não, sem dúvida. Tem alguns outros pontos relacionados a essa decisão, tá, José Helder? Eu acho que o Supremo, ao fazer dessa forma, acabou indevidamente também interferindo na questão concorrencial, ou seja, aqueles contribuintes que acreditaram nos mecanismos existentes de controle, né, e de instituição dos precedentes acabaram prejudicados e podem ter um problema concorrencial aí caso na hipótese de seus concorrentes
que entraram com as ações aplicarem essa decisão do Supremo, né? E eu acho que esse tipo de situação ele acaba encorajando, né, que as pessoas passem a litigar, ao invés de confiar nos mecanismos de instituição do precedente, né? Então, são 2 pontos aí que eu acho que eu traria também para ressalvaram, né? Ressalvaram as ações judiciais em curso, mas não ressalvaram os processos tributários administrativos, ou seja, ofende ainda mais a livre iniciativa, o artigo 170 da Constituição, a livre liberdade econômica. Exatamente. Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma consideração a respeito de tudo isso que foi colocado pelo Daniel, pelo Joselder, mas só um ponto que eu queria chamar a atenção diz respeito até ao princípio da não cumulatividade. Hoje a gente vê que, principalmente, falando de ICMS com os estados, é muito comum que alguns contribuintes, que grandes contribuintes que consigam negociar de forma mais direta, com o poder público, que eles se valham de regimes especiais tributários, Eles, então, conseguem a concessão de um regime especial tributário que vai ser aplicado especificamente para a sua empresa, dentro daquela determinada atividade, e a criação desses regimes especiais tributários que acabam criando normas particulares, para aqueles determinados sujeitos passivos, isso acaba colocando em xeque também essa própria ideia da não cumulatividade que a gente tem, principalmente no âmbito aí estadual, e diz respeito também a essa questão concorrencial, que foi levantada sob um outro enfoque aqui pelo Joselder, porque para que você possa submeter, para que você possa iniciar os procedimentos para a realização de um regime especial tributário, existem inúmeros requisitos na legislação que precisam ser seguidos, e às vezes o meu coleguinha, isso acaba acontecendo muito, o meu coleguinha acaba conseguindo um regime especial tributário e, com isso, ele tem ali uma vantagem concorrencial quando comparado a mim, que não consegui realizar esse pedido ou tive o meu pedido indeferido, porque eu não consigo sequer cumprir os requisitos legais. E os estados, eles vêm cada vez mais apoiando, de uma certa forma, encorajando esses regimes especiais, e muitas vezes eles acabam, quando as pessoas jurídicas colocam na ponta do lápis ali o que seria mais interessante, se valer efetivamente do princípio da não cumulatividade, respeitando o que diz o texto constitucional e aproveitando esses créditos, sejam os créditos físicos ou não, ou se seria melhor ele efetivamente adentrar, embarcar nessa de ter um regime especial tributário específico para si, para aquela determinada operação, e muitas vezes o raciocínio que as pessoas jurídicas fazem para a adoção ou não desses regimes especiais tributários nem na maior parte das vezes, se vai ser mais vantajoso ou não economicamente a adoção daquele regime, mas se isso tem a capacidade ou não de reduzir o seu contencioso tributário. Porque quando eu abro mão, por exemplo, de um regime especial tributário que me dá, por exemplo, a concessão de um crédito presumido, e eu paro de aproveitar aqueles créditos que, em tese, eu teria direito de acordo com o texto constitucional, isso acaba sendo ali mais vantajoso para mim, às vezes não economicamente, mas se gera um desgaste menor com o fisco, eu consigo reduzir o meu contencioso, e a gente vê que isso vem sendo utilizado cada vez mais como, inclusive, uma ferramenta dos estados para poder, de uma certa forma, mitigar esse importante princípio da não cumulatividade, que é tão importante, como foi abordado aí pelo professor Daniel no início da sua exposição, um princípio constitucional bastante relevante. Algum ponto, alguma consideração dos demais com relação aos pontos da aula? Bom, pessoal, então só realmente agradecer a presença de todos vocês aqui até agora, e principalmente a presença do professor Daniel, que nos abrilhantou aí com essa aula magnífica. Muito obrigada, professor Daniel. Eu que agradeço. Professor José? Os agradecimentos, tá, Daniel Dix, pela essa disponibilidade, essa brilhante exposição. Também agradecer a presença de todos que prestigiaram, essa aula, que foi magnífica.
Muito obrigada a todos, então, pessoal. Uma boa noite para todos vocês. Obrigado, professor. Tchau, Uma aula magnífica, viu? Muito boa. Rodrigo, tudo 100% agora? 100%, José Aldo. Obrigado, viu? Já estou quase novo. Com 50 anos é difícil de falar isso, mas estou quase novo. Boa noite a todos. Então, boa noite a todos. Pessoal. Obrigado pela participação. Obrigada, boa Um noite. abraço. Um abraço a todos.